Bom dia a todos e todas. Estamos ao vivo mais uma vez. Bom dia, Gabriel, Carol, salve, salve, todos os povos, mais uma live. Espero que o som esteja bom para vocês, espero que todos estejam bem. Nesse tema que eu adoro muito. Mari, seja bem-vinda. É um tema muito bacana hoje, minha gente, assim, que eu tenho o maior orgulho de partilhar com vocês. Seja bem-vindo, Tiago. E tava aqui separando umas coisas, sabe? Tipo, é um tema muito encantador, essa história das plantas medicinais. Mas vamos lá, para quem está chegando agora, vou me apresentar rapidinho. Tava aqui fazendo uma colinha porque o assunto é vasto, intenso. Pati, seja bem-vinda. Então deixa eu me apresentar para quem está chegando agora, né? Para a gente esperar o resto do pessoal que ainda está dormindo. Meu nome é Adriana de Holanda. Eu sou juremeira, vai fazer 14 anos, sou psicóloga há mais tempo e sou gestora em saúde pública. E é um pouco dessa mistura, né, desse lugar que eu vou falar com vocês. Então eu trago, né, com toda a humildade e carinho, a interseção desses três lugares, né? A gente fala de um lugar e a gente também escuta desse lugar muito específico, né? Então eu falo desse lugar, né? Desse encontro da psicologia com a gestão em saúde pública, temas, né, sobre doenças e saúde coletivas, principalmente, e como juremeira, né? Então eu falei nas outras lives que não é à toa que os mestres e as mestras da Jurema... Bom dia, Paty! Seja bem-vinda! Não é à toa que os mestres e mestras da Jurema Sagrada e toda a egrégora desse reino vegetal, desses reinos vegetais que é a Jurema Sagrada, né? Que constituem a Jurema Sagrada, me escolheram. Eu acho que ter essa tarefa aí de fazer a tecla SAP entre esses três lugares, né? Tanto de escuta, de aprendizado, como de compartilhar mensagens, tá? Então, obviamente, eu vou falar de um tema muito importante que merece que eu peça licença aos mestres da Jurema Sagrada e que eu devo a eles toda essa escuta dessa sabedoria, né? Isso é um ponto muito importante para a gente falar das plantas sagradas, qual é o poder das plantas, né? Então eu tô aqui do meu lado com um mestre que é muito comum nas nossas matas, mas é um mestre da Jurema, que é o mestre Aroeira. Então chamei ele para vir conversar com vocês hoje, né? Bom dia, Lu! E a gente faz muitos remédios com esse mestre, tá? E essa maestria das plantas, esse lugar, né, de sabedoria que, olha, na minha humilde visão, tá muito, muito além da nossa possibilidade, assim, da gente tentar explicar. E eu vou falar rapidamente sobre as pesquisas com psicoativos, tá? Com plantas alucinógenas, entre aspas, né, que foram tentativas falidas da indústria farmacêutica em relação a essas questões, né, falidas, não sabe até que ponto, né, vamos falar sobre isso hoje, mas, então eu peço licença ao mestre Aroeira, que está aqui do meu lado, está aqui no cantinho, e a todos os mestres e mestras da Jurema Sagrada, todos os reinos dessa iniciação vegetal, dessa árvore ancestral, né, de comunicação entre vários planos, para que a gente possa conversar e falar de plantas sagradas, né, e desse poder, tá? Que para mim, né, eu quero conversar com vocês sobre esse poder que é o poder sagrado, né? Então, quando a gente fala de plantas de poder, de qual poder a gente está falando, né?
a gente está falando desse poder espiritual. E a gente está falando de um poder de cura. Então, quem já viu as lives, a primeira e a segunda, essa é a nossa terceira live, a gente vai falar desse poder de cura, né? Tem uma música da Jurema que... várias, né? Mas tem uma que me veio à cabeça agora que eu estava começando a conversar com vocês, que fala mais ou menos assim: no tronco da Jurema, da rama, eu quero uma flor. Jurema, Jurema sagrada, aonde Jesus orou. Tem umas modificações que vão falar onde Jesus chorou, né? E quem já viu as outras lives também, quem não viu pode ver, tá? E salva. Essa energia crística, antes da Igreja Católica, né, já conversava, né, entre as plantas, já havia essa conversa dessa energia crística de amor, de cura, de paz, de bem-querência aos seres humanos, né? E a gente tem muitas coisas para falar sobre plantas, como sempre, assim, os temas são incríveis. E eu vou começar a falar então desse poder, né, das plantas, porque essa música, essa loa de Jurema, né, os juremeiros chamam essas músicas de loas, essas canções, cantigas, loas, elas estão falando do quê, né? Elas estão falando de árvores, né, que mesmo que sejam para descansar e dar sombra, né, já disse que o sol é para todos, mas a sombra é para poucos, mesmo que seja um lugar de parar e refletir, de parar e meditar, de parar e descansar, as árvores nos cuidam, sempre nos cuidaram, né? Não é à toa que um grande percentual de remédios são feitos de plantas, tá? Então a gente tem essa relação, né? A relação entre humanos e plantas, ela é muito antiga. Depois, durante a semana, eu vou deixar para vocês links sobre pesquisas psicoativas, documentários sobre plantas sagradas também, para a gente poder conversar, senão eu vou ficar falando aqui muito tempo de novo, gente, tá? E eu quero ouvir vocês, eu acho que vocês têm muita coisa pra gente conversar mesmo, tá? Então, o poder sagrado das plantas, ele é muito antigo, como eu estava falando, então tem uns documentos e tem uns documentários também que vão falar assim, por que os homens, por que os humanos, né, eles chamam de homens, por que os humanos foram buscar, né, as plantas e plantas que traziam uma vontade de celebração da vida, uma vontade de conexão, né, cósmica, uma conexão diferenciada do normal, né, da vida cotidiana. Qual era esse lugar das plantas, né? Então, assim, a gente tem esse material, eu vou dando para vocês ao longo dessa semana, mas o que é muito mais bacana para a gente pensar aqui é que será que não são as plantas que são mais antigas do que nós, nesse plano terrestre, que nos buscaram para nos ajudar? Será que foram os humanos, né, que acharam as plantas? E esse sistema de comunicação entre plantas e humanos, e na Jurema Sagrado isso é muito forte, é muito especial para aqueles que são guardiões do sagrado segredo. E tem muitas pessoas que querem ter essa guarda do sagrado segredo, e isso é um processo iniciático muito sério. Não são todas as pessoas que têm, né? Não são todos da tribo que são pajés, xamãs. Isso não é uma decisão do ego, de vaidade, ou se compra um cargo, né? Ou se compra o saber fazer uma planta que envolve muito mais, uma planta de cura, de poder, que envolve muito mais do que, né, acender o fogo, mexer a panela e ir para mata na lua tal, né? A questão das plantas sagradas, das plantas que têm esse poder sagrado, e por isso elas são poderosas, porque elas vão tocar lá onde a medicina ocidental ainda não conseguiu
criar em cima disso um mercado farmacêutico, tá? Então, gente, muita reverência às plantas, né, assim, que são seres tão antigos e que estão aqui para nos ensinar muitas coisas. Então, eu vou falar um pouco disso, tá? E aí a gente vai poder trazer as perguntas de vocês, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, antes da gente falar exatamente da questão da Jurema Sagrada e das plantas sagradas, só para vocês terem noção um pouco da nossa conversa hoje, tá? Quem quiser, bem-vinda Rosângela, bem-vinda Camargo, Steliane, sejam bem-vindos. Quem quiser saber mais sobre os componentes, né, químicos, DMT, né, os inibidores, a gente tem vastos documentos, né, inclusive de botânicos, da galera da farmácia, da galera que estuda psicoativos, que vão falar sobre isso. O que eu acho bacana de trazer para vocês é um movimento, só para a gente começar a prestar atenção no que eu estou falando, do poder dessas plantas sagradas, o poder espiritual dessas plantas, que eminentemente é um poder de cura, né, de produção de cura. E aí a gente vai entender aqui a cura como um cuidado que essas plantas podem nos dar, humanos, e não ao contrário, tá? Porque vejam bem o que os humanos, em grande medida, né, fizeram com as medicinas da floresta, fizeram com as medicinas dessas plantas de poder. Se a gente pegar a história dos fármacos, se a gente pegar a história, e aí eu tô falando como gestor em saúde, um pouquinho, tá? Porque é um tema longo, é um tema que eu tô pesquisando na minha tese. Se a gente pegar a produção de fármacos, né, e das, entre aspas, drogas, todas eram folhas sagradas. A folha do tabaco, a folha da coca, a folha da cannabis, que alguns consideram drogas, e por aí vai. A folha da cevada, são folhagens que para os povos antigos, dentro dos seus contextos de uso tradicionais, eram sagradas. Elas tinham uma relação de sagrado segredo entre o sacerdócio e aqueles que as buscavam como processos de cura para diferentes povos no mundo. E aí a gente vai ter uma infinidade, eu tô falando só das que a gente conhece no Brasil, tá? E com o advento das indústrias farmacológicas, foi potencializado alguns elementos dessas plantas e retirado seu contexto de uso tradicional. E deu no que deu. Deu no que deu, extrema dependência química de alguns desses elementos, de algumas retirados dessas plantas. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Seríssima. E que a gente tem, nós comunidades tradicionais, né, e eu venho aqui muito falar desse lugar também, né, de fazer parte de uma comunidade tradicional, de zelar por essa planta sagrada, prestar atenção nesses contextos de uso desacralizado das plantas, tá? O quanto isso é sério e o quanto isso pode trazer prejuízos mesmo à saúde das pessoas. Eu depois vou dar um exemplo específico sobre a Jurema Sagrada, né, e sobre algumas outras plantas de poder, tá? Ou seja, pessoas que foram e não voltaram, tá? Pessoas que embarcaram numa história de delírios e alucinações e não voltaram. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender também, aqui nessa live um pouquinho eu vou ficar muito grata se a gente conseguir conversar sobre isso, que é qual a diferença de eu ter uma alucinação e eu ter uma expansão da consciência. O que é isso que a gente chama de expansão da consciência? Aí eu falo como psicóloga também, tá? Então, nessa história de desacralização do uso de plantas de poder, de uso sagrado,
tá? A gente tem aí a entrada dos famosos psicodélicos, psicoativos, e dessas plantas que são enteógenas, plantas que trazem Deus para dentro da gente, dessas plantas terem sido desacralizadas, ou seja, elas passam a adentrar no mercado farmacológico, que é um mercado da doença, tá? Que não é um mercado que está preocupado com expandir sua saúde física, mental, emocional, espiritual, muito menos, né? Porque a gente tem esse discurso da ciência de que a espiritualidade, o sagrado, foi retirado como curandeirismo, né? Como prática ilegal da medicina. E se a gente não toma cuidado, a gente vai chegando pertinho de novo desse discurso de uma ciência muito complicada, no sentido assim, de que agora ela ganha outras roupagens, que é da inteligência artificial, que é de cuidado com a saúde dos humanos, mais robotizado. Então pode ser que seja um mercado interessante retirar os princípios das plantas de poder, tá? Mas então, o que aconteceu, né? Esse uso desacralizado das plantas, ele foi crescendo ao longo da história da humanidade, de uma forma geral, e os grupos, comunidades tradicionais foram se refreando e se escondendo. Então, assim, para poder manter esse sagrado segredo, para poder manter uma dinâmica de proteção até, né, dessas formas de fazer, dessas formas de usar, tanto pela perseguição que sofreram, mas principalmente porque os povos antigos, os povos da floresta mesmo, né, porque é difícil da gente falar de povos da floresta com pessoas que vivem no contexto urbano, né, e com essa imagem muito vendida no sentido comercial, de moda e etc e tal, de que você vai ter uma experiência fora do corpo, de que você vai ter uma experiência incrível se você tomar, né, uma substância, e daí vai surgindo cada vez mais sintéticos, né, as chamadas drogas sintéticas, porque há uma produção aí, né, gente, de substâncias que, pra gente ter esses prazeres e esses deslocamentos de realidade, né, entre aspas, como se isso fosse resolver, né, o nosso autoconhecimento, tá? Só isso, tá? Não tô dizendo que nenhum discurso moralista. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Lá na década de 60, né, a gente tem essa história. Bom dia, Fê, Guy, Santos, sejam bem-vindos todos, professor. A gente tem esse boom, né, de uma busca por outras vivências coletivas. E aí as plantas, né, as plantas chamadas psicoativas, elas ganham, né, uma grande inserção. Então, assim, inserção na mídia, inserção inclusive em pesquisas científicas, né, e alguns médicos, psiquiatras, a galera da farmácia, né, sempre nesse contexto dos psicoativos, vai então tomar conta dessa cena. E tem um documentário, isso eu vou partilhar para vocês essa semana com certeza, tem um documentário muito interessante, e que eles falam assim, os índios não se sabem como, né, aquela arrogância da ciência de querer explicar tudo, dessa ciência, né, que se apartou do sagrado, né. Não se sabe como os índios brasileiros e da América Central descobriram que a junção do inibidor da planta tal com o estimulador da planta tal provoca, né, expansão da consciência. Então, assim, é uma questão para a ciência como que plantas sagradas podem trazer cura, inclusive para
para as próprias doenças criadas por essa vontade de saber, né, dos humanos acerca das plantas sagradas. Então vejam bem o que aconteceu, né? A galera que começou a participar dessas pesquisas com psicoativos, o que acontece com eles? Eles começam a surtar, delirar e começam a ter, né? Porque eu vou falar, assim, vou resumir basicamente como que eu aprendi e como eu tenho feito, né, nesse uso das plantas sagradas e das plantas que são as plantas de poder, né? Eu vou falar o poder aqui, o grande poder, já diz a música, é o poder sagrado, né? Que não é um poder que está fora da nossa vida cotidiana e dos outros poderes, não, tá? Então, essas pesquisas, elas caem numa série de restrições, assim como as comunidades tradicionais vão começar a sofrer mais perseguições ainda por conta do uso, né? A própria questão da cannabis, ela vai ser, né, altamente, que era usada nos candomblés no Brasil, como capim de Angola, né, para defumação, como os índios usam até hoje, para defumação das mulheres na primeira menstruação, para afastar os maus espíritos que vão tentar adentrar nesse portal, né, que a gente conversou na semana passada, da mulher, né, que vai menstruar, que ela vai abrir o portal para poder incorporar um outro ser, dar vida da matéria a um outro ser. Os índios usam a folha da cannabis para defumação. Só que nada disso podia ser falado porque no nosso país é crime, né? Nosso país ainda é crime o uso da cannabis. Mas nos contextos tradicionais, essa coisa foi sofrendo perseguições de toda essa conjuntura maior, né? Da ciência, principalmente, né? E da polícia, né? Esse aparelho que serve a um Estado, né? E aí, só voltando aos psicodélicos, o que acontece? Essa galera percebeu, em grande medida, principalmente a galera da farmácia, que seria difícil lucrar com essa questão medicamentosa, com os psicoativos, né? Além da galera estar surtando, a galera que surtou isso, aquilo, mas tinham pesquisas e tem pesquisas positivas com psicoativos, chamados psicoativos, que realmente as pessoas, por exemplo, dependentes químicos de heroína começaram a se curar tomando Jurema, na Holanda, claro que não é no Brasil, né? Então, assim, tinha um potencial de cura, né? Sendo que essa pesquisa da Holanda foi feita por uma pessoa que foi ter autorização dentro de uma comunidade tradicional sagrada para fazer essa ministração do remédio à base da Jurema, com base na Jurema sagrada, tá? Então, a indústria farmacêutica também via que, se essa galera começa a se curar, nossa indústria, que é a da doença, não vai, né, expansão da consciência, mas isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro, né, assim. A gente precisa produzir doenças em grande escala, o mercado, né, da doença nos dizendo, a gente precisa produzir doenças em grande escala para que a gente possa ter, então, ganhar, lucrar, né? E aí, essas plantas, elas criam um meio, né, um meio do caminho. E aí, humanos, o que vocês vão fazer, né, com essas coisas todas, né? Que as plantas aquelas plantas de poder nos ensinam, tá? E ao longo desse processo todo, da mesma forma que houve a dessacralização das plantas e a indústria das drogas entra pesado nas nossas vidas, né? Se a gente pegar o álcool, por exemplo, né? A cana-de-açúcar a cana sempre foi sagrada, a cevada sempre foi sagrada, né? E olha como que as pessoas ficam por um uso abusivo, porque cria a dependência química, foi tirado do contexto sagrado, foi tirado do contexto espiritual. Lógico que ia dar ruim, né? Então você cria uma série de zumbis dependentes químicos, porque é algo que vai atuar no seu sistema cerebral, ele é potencializado farmacologicamente em laboratório, essas coisas são criadas industrialmente,
né? Então você perde a ligação total, né, com o contexto de uso sagrado. Então a gente tem isso com essas substâncias, ao mesmo tempo que vai sendo retirado paulatinamente da sociedade em geral acesso ao conhecimento e ao respeito ao sagrado, né? Agora a gente está vivendo esse momento em que as pessoas não podem fazer os seus lutos, não podem fazer os seus rituais sagrados, né? Quando há passagem de alguém para outro plano, ou seja, a morte. Então, assim, a nossa sociedade, principalmente ocidental, mas nas orientais também, né? A China invadiu o Tibete e até hoje obriga as pessoas lá, sacerdotes, a sacrifícios animais, que não faz parte de algumas, né, de alguns templos e de algumas linhagens. Então, assim, mas na nossa ocidental, a dessacralização, no sentido de que a gente não aquela coisa, né, religião, política e acho que é futebol, né, não sei, enfim, não se discute, né, assim, é uma grande história para a gente pensar também, assim como essa dessacralização das plantas e a formação do mercado das drogas, tá? Então, esse é um dado importante que eu queria passar para vocês, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho da expansão da consciência, porque eu quero bater papo com vocês, eu quero que vocês me perguntem, porque esse tema também é muito legal da gente conversar. A gente foi tendo esses movimentos de dessacralização social, né, de perda de princípios, valores, né, e aí a gente chega agora num momento, né, em que as questões da busca pelo xamanismo, da busca por expansão de consciência, vem aumentando muito, né? E a gente vem num crescente de índices de suicídio, de índices de autoflagelação, de depressivo, de pessoas depressivas, de pessoas fazendo uso de remédios, pílulazinhas antidepressivas e outras drogas associadas. Aí sim, drogas, né? Então, o que nós humanos estamos buscando e entendendo como expansão da consciência? Questão para a gente bater papo, tá? Bem-vindo, Elias! Então, assim, eu vou expandir a minha consciência, né? O que é isso? E aí as plantas vão nos perguntar, e aí eu só posso falar da minha experiência com a Jurema Sagrada, né? A Jurema, com esse sistema de iniciação vegetal espiritual, elas vão nos perguntar o que você procura, né? O que a gente está chamando de expansão da consciência, tá? E aí tem muita gente assim que tá extremamente feliz, e aí eu não quero generalizar, eu acho que quem tá participando aqui pode contribuir com as suas histórias pessoais também, né? Como teve uma irmã, não vou citar nomes, mas que foi para uma vivência de Jurema com um pajé e chegando lá não sentiu nada. Adriana, a gente não sentiu nada, nosso grupo não sentiu nada, enfim. E eu perguntei, como é que é essa história, né? O que vocês estavam buscando, como é que foi isso, como é que estava esse pajé, ele estava num contexto urbano, enfim. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque essa história de psicodélico começa com esse advento também das cidades, né? Começa com o advento das cidades, começa com o advento desse meio que uso dessacralizado, aí vai e volta, tem gente que já começa a se aproximar, pesquisadores que já começam a se aproximar um pouco, principalmente agora mais recentemente, dos contextos sagrados e tradicionais dos usos das plantas de poder, tá? Então, eminentemente, quase que uma invenção da cidade, né, a gente falar, e desse mercado das farmácias, da doença, a gente falar desse lugar de busca por psicoativos, né, como se nós humanos estivéssemos admitindo, assim, nossa capacidade, né, de transcendência, nossa capacidade de alcançar uma experiência espiritual. Eu preciso de tomar alguma coisa. Para eu sentir melhor, eu não sentir vontade de me matar, de me flagelar, de não sentir dores, eu preciso de alguma coisa que está fora de mim, que vai expandir
aquilo que eu sou, aquilo que eu posso ser, meu poder, a minha potência. Às vezes sim, às vezes precisa sim, como um remédio e não como uma bengala, tá? Porque as medicinas da floresta, elas trazem na sua história uma relação com a Mãe Terra, uma relação que a gente foi sendo afastado e sequestrado e vivendo numa dinâmica da cidade que às vezes é muito perversa, tá? Então, assim, quando a gente fala de expandir consciência, tá? Aí dentro de um contexto sagrado, muitas das vezes a gente vai falar de contrair, de contração dos nossos medos, dos nossos padrões inconscientes, das nossas mazelas. E isso é um esforço, assim, gigante, né? Porque a gente vai buscar, a gente vai achar que vai ter uma expansão da consciência para ter um prazer, para ter uma experiência incrível. Nossa, eu vi coisas, eu tive miragens, eu tive sonhos, E aí, é muito interessante, antes de eu falar como é que é isso na floresta, né? Como que é isso? Assim, a gente eu quero falar um pouquinho, assim, rapidamente do que, porque aí tem a coisa legal da ciência, assim, né? Porque esses caras que estudaram os psicodélicos, eles descobriram que as plantas de poder, as plantas que eu chamo enteógenas e eles psicoativas, né? Enteógeno são plantas que trazem Deus para dentro da gente, tá? Guardar essa informação. Então, mas essa galera do psicodélico, os cientistas, eles descobriram que essas plantas, todos nós temos receptores para elas. Várias, e temos várias, né? Quando a gente faz a Jurema Sagrada, a gente tem várias que tem o DMT, tá? Durante a semana eu vou postar o que é o DMT, uns documentários bem legais para vocês, tá? Então, nós temos vários, nós temos o canabidiol. Então, quer dizer, é como se tivessem várias plantas no mundo e a gente tivesse preparado para receber elas, né? O nosso organismo está preparado para elas. Mas isso daqui não, né? Lembra que a gente foi desacralizado, né? Que a gente perdeu essa ligação com a floresta, está vivendo numa outra dinâmica e a cidade chegou e a industrialização de tudo, inclusive da nossa mente, também chegou. Então, é uma coisa muito difícil. A gente está vivendo na cidade, buscar uma expansão de consciência cósmica, ancestral, vivendo nos padrões da cidade, que muitas vezes são adoecedores e limitantes mesmo da nossa capacidade de transcendência, tá? Então, assim, queria falar isso porque essa galera do psicoativo descobriu que essas plantas psicoativas vão trabalhar na nossa glândula pineal. Quem viu a palestra, quem viu a live sobre a questão da sexualidade, da espiritualidade, vai estar ligado nessa história da pineal, tá? Quem não viu, vou deixar também no link depois que a gente salvar a live sobre essa questão da pineal. Então, a ciência tem coisas ótimas também, tá? Mas esse respeito e, assim, essa questão da gente dialogar no mesmo nível, os sacerdotes, né, as comunidades tradicionais espirituais com a ciência, ela é tarefa urgentíssima, sabe? Porque nós, de comunidades tradicionais, temos nosso saber e nosso contexto específico do uso de remédios maravilhosos, mas as pessoas precisam estar preparadas e precisam ser cuidadas dentro de todo um sistema das medicinas dos povos tradicionais, entende? Então, por isso é sério, por isso tem gente que vai e não volta, né? Por isso tem gente que pira, porque o uso dessas substâncias, desses remédios naturais, vai reverberar. Vai te mostrar a luz? Vai, mas vai te mostrar a sua sombra. E aí é que tá a necessidade de um suporte
né, e de uma preparação dentro das comunidades tradicionais. Vou falar disso para a gente já bater papo, quero ouvir as perguntas de vocês, tá? Então, assim, gente, muito cuidado com esse efeito placebo também, sabe? Tipo, o que é o efeito placebo, pra quem não sabe? Né? De você vai, toma uma medicina, né? Toma uma bebida de poder, né? E tá lá e sente coisas maravilhosas, né? Tem gente que toma em rave em São Paulo, assim, no meio do centro urbano, ir numa festa e quer ir tomar pra entrar numas e, né, tô numa viagem. Então existe a diferença entre, né, você tá numa viagem, tá alucinando, tá vendo coisas brilhantes, ou seja lá o que for, e o que vai reverberar ao longo dos anos, porque essa medicina ela não para ali na hora que você toma. Né, quem viu também a live sobre sexualidade, como que foi importante essa live, né? A gente vai ver que todas essas energias que a gente troca, né, e que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ela vai reverberar, ela vai ser digerida, ela vai trabalhar em você num outro tempo, que a espiritualidade tem um outro tempo, que não é o tempo do aqui e agora, da cidade e da industrialização dos sentimentos e dos pensamentos. Então a gente vai sentir um monte de coisa. E aí, quem é que te segura? Né? Como é que você elabora isso tudo que vai chegar para você, tá? Então, é pra gente pensar, assim, com muito carinho, né? Porque são medicinas muito importantes, mas elas não podem ficar só na mão dos farmacêuticos, tá? Não devem, de forma nenhuma. Né? A gente não recomenda o uso desacralizado das plantas de poder, né? E das plantas sagradas jamais, tá? Então, vou falar aqui do uso recomendado dentro desse poder e dentro dessa expansão da consciência, sim, que pode haver. Como a gente expande consciência diante de uma planta de poder? Acionando nossa alma, acionando nosso eu superior, né? Então, o que acontece? Tem um monte de gente que precisa, assim, por quê? Nessa de viver na cidade, desacralizado, cheio de limitação, não se conhece, não se percebe, não se sente, fala, alma, né? O que é isso de alma? Eu tenho uma alma. Porque tem gente que acha que não tem, que é só matéria, né? Então, assim, quando a gente vai buscar essas medicinas, a gente vai expandir uma consciência de que você é muito mais do que o seu corpo físico. E aí vai vir um monte de coisa. Então, como que a gente faz o uso recomendado dentro das comunidades tradicionais? Primeiro você vai se preparar para se perguntar ou ser perguntado pela própria planta e sua relação com a floresta, com a natureza, qual a sua intenção em buscar um remédio e não uma bengala, tá? Porque senão tem muita gente que encomenda, por exemplo, a ayahuasca para tomar em casa, que vai comprar, entendeu? Tipo, foi parar aqui em Niterói tem um hospital chamado Jurujuba, um hospital psiquiátrico. Surta ao longo dos anos, porque vai vindo todas as sombras, todas as mazelas, porque é para curar a gente, né? Senão é uma mentira, né? Que a gente vai contando pra gente mentir, achar que uma planta, ou seja lá qualquer coisa que for, né? Até mesmo o seu sacerdote, ele não vai ter as respostas, ele vai poder ter o suporte, mas a relação é da gente com a gente mesmo na espiritualidade, né? Então essa consciência expandida é uma tomada de consciência em que você vai contrair o seu ego para abraçar a sua alma. Então, assim, não é, olha a planta, porque tem gente que vai assim, olha, planta, eu quero, minha vida tá uma merda, desculpa o termo, né? Quem me conhece já sabe que eu sou bem direta, assim, olha, minha vida tá uma merda, eu quero me matar, e essa planta aí vai me ajudar a sair dessa coisa, né? Isso é uma coisa, né? Assim, então, é como se você estivesse exigindo de Deus e das coisas sagradas e sacralizadas da vida que deem conta daquilo que você não quer dar, ou você até não consegue,
Então, quando a gente não consegue, a gente tem que abaixar nossa bola, expandir a alma, né? E aí isso é uma coisa que a gente fala com muita humildade, com muito coração, e a gente se prostra para pedir a essa planta. A primeira coisa que a gente faz, tanto as pessoas como sacerdotes, como as pessoas que precisam dessa medicação, dessa expansão de alma, né? De consciência de que a gente é uma alma habitando um corpo e não ao contrário, né? É essa postura de humildade, né? Lá o item 1 das medicinas da Jurema Sagrada, né? Muita humildade para você poder receber isto, né? Você receber este ensinamento do que você precisa, ou puxar o freio aqui para eu poder receber algo de diferenciado na minha vida, tá? Segunda coisa, que tem a ver lá com os princípios de Exu também, que a gente falou na sexualidade. Será que está no meu tempo de eu tomar uma medicina da floresta, de eu tomar uma planta de poder? Como eu vou me preparar para eu receber essa planta? O que essa planta vai conversar com a minha alma, com o meu padrão mental ancestral, tá? Porque ela vai trazer, por isso que as pessoas relatam esses mergulhos, né, em tempos, em memórias, porque ela vai trazer, né, principalmente se você for arrogante com a planta, ela vai ser com você, né, assim. E aí sustenta a pisada, como diz meu mestre, sustenta a pisada, porque vai vir coisas e aquelas coisas vão ficar vindo meses, até anos, né? E aí tem gente que não aguenta, depois já não aguenta. Ou tem gente que vai ficar naquele padrão, aí cada caso é um caso de, eu preciso da planta de novo, para que eu veja mais, para que eu sinta esse deslocamento, esse anestesiamento. Então, cada um vai ali, né, ter muito cuidado com esse jogo de luz e sombra, porque ele é muito sério. Por isso, o sacerdote acompanha esse processo, né? Na Jurema Sagrada a gente não dá, pelo menos aqui comigo, a gente não oferece, né, plantas de poder de qualquer jeito. A gente vai, assim, é feito um diagnóstico, quase que um diagnóstico mesmo, né, pelos mestres da Jurema, para saber se está nesse momento da pessoa receber. Porque há pessoas que estão tão bloqueadas na sua conectividade consigo mesmo que elas precisam abrir este portal e aos pouquinhos, por isso que tem lugar que dá pouquinho para a pessoa, para ela ir aos pouquinhos, você não precisa tomar 10 litros, sabe? Aos pouquinhos você vai tomando, você vai, né, ali crescer nessa postura de entendimento de si próprio, tá? Bom, aí depois de a gente pedir licença, a gente vai receber autorização para aquele momento, né? Então, por isso a gente canta pelas folhas, por isso que eu tô aqui com o mestre Aroeira do meu lado, porque eu tenho quase 14 anos de iniciado e eu tomei Jurema pouquíssimas vezes na minha vida, né? A gente não precisa ficar tomando o tempo inteiro, né? Quem é sacerdote, outras pessoas vão precisar. Às vezes vai ter um momento que eu vou precisar para uma cura, para alguma coisa, mas quem define isso não sou eu, né? É essa sabedoria maior e espiritual da própria planta, tá? E é isso, cuidar muito desse uso abusivo. Quero ouvir agora o que vocês têm para me contar sobre esse tema tão incrível. Eu prometi hoje, né, assim, só para vocês irem pensando aí em temas, em perguntas, né? Porque tem gente que acha assim, não, é só tomar, é só comprar, né, assim, e eu vou tomar essa medicina ancestral e tudo ok. Tem um outro padrão coletivo que a gente vive, que é assim, dessa questão do autocuidado. Autocuidado, ele é muito bacana, tá? Mas a gente precisa se preparar para ele também, né? Não é à toa que a gente vive em sociedade, né? Que a gente precisa
dessa irmandade, às vezes, e o que a gente está chamando dessa irmandade também, né? Porque às vezes você tá num lugar e aí vai estar todo mundo nessa frequência mais assim, todo mundo já tomou uma bebida, tomou um chá, alguma coisa, e às vezes você vai entrar num processo ali de miração, num processo de expansão, de encontrar com a sua alma, ou com aqueles que vão estar bloqueando a sua expansão, né, com aquelas energias, e às vezes, né, não tem alguém para dar esse suporte, né, principalmente para as pessoas que compram, tomam sozinho em casa. Isso não acontece com a Jurema, tem acontecido umas coisas meio chatas com a Jurema, assim, que eu percebi que, né, tem pessoas também já começando a fazer, a vender, e isso é muito sério, assim, eu não recomendo, tá? A origem Ai, é a origem da o quê? A origem da fé de Osasco, muita gratidão pela presença. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De tipo, que a gente não se basta em tudo. O autocuidado, ele é importante, mas a gente sempre precisa estar voltando, né, àqueles que são nossos pares na nossa expansão para nossa alma, né, assim. Porque vai reverberando coisas, tem hora que a gente vai precisar de um colo, tem hora que a gente vai precisar de tá fazendo da planta de poder uma bengala, né? Grego, seja bem-vinda, Greg, que bom que você tá aqui. Então, galera, é isso. E aí eu vou falar de uma coisa boa para vocês perguntando, podem perguntar, fiquem à vontade, estou aqui para partilhar, porque passa tão rápido, né, assim, 1 hora de live, mas passa rapidinho. Tem esse livro aqui, chama Semear Plantas Medicinais. Eu vou estudar como é que eu vou sortear. Eu tô vendo aqui quem é que tá. Eu acho que eu vou fazer uma postagem depois, curte lá, e eu vou descobrir como é que sorteia para enviar. Esse livro aqui eu escrevi com médicas maravilhosas, por incrível que pareça. Chama Cultivando Plantas Medicinais para Colher Afetos. E quando eu vi, eu fui convidada só para fazer a introdução do livro. Quando eu vi, eu falei assim, não, danças circulares? Os índios e as índias já fazem isso, há milênios, né? Plantas, hortas medicinais, o que os índios faziam, o que os nossos irmãos africanos faziam, era isso. Então a gente tem que falar dos povos tradicionais, tá? Quem não for sorteado, eu vou deixar o link para comprar, tá bom? Mas eu quero sortear, na próxima live eu dou o resultado, vou descobrir como é que a gente sorteia, acompanhe o post, tá? Então eu conversava com as médicas residentes do Programa Saúde da Família aqui no Rio de Janeiro, e eu falava, meninas, peraí, se a gente vai falar de danças circulares, de horta medicinal, a gente minimamente tem que fazer esta referência e reverência aos povos originários, né? Não dá pra gente falar de uma medicina que seja assim, então, né? Não dá mais pra gente falar de uma medicina nem de uma pedagogia na área de educação e saúde que a gente não faça referência aos povos originários como grandes gestores do cuidado em saúde. Não, eu não participo. Chama Semear, Cultivando Plantas Medicinais para Colher Afeto. Tem esse dente de leão aqui na capa. Eu assino a introdução, a apresentação do livro e assino alguns artigos sobre dança, sobre a própria horta medicinal, né? Como que a gente vai... É uma pequena introdução. A minha tese está saindo, eu prometo. Na tese eu vou falar mais das medicinas dos povos tradicionais, de educação e saúde, desses princípios, né? Gratidão, Pati. E é isso, gente, vamos conversar. Quem quiser já ir perguntando, eu tô vendo aqui, fiquem à vontade, perguntem, curiosidades, relatos. Acho que esse é um momento importante, né? Porque essa dessacralização do uso das plantas de poder, né, pode levar a uma criminalização, como já foi com a cannabis medicinal, né, assim... nos contextos tradicionais, medicinal, a cannabis sagrada, né? Então, assim,
eu, por exemplo, tive um relato, né, que me chegou de pessoas que tomaram Jurema com uma pessoa que se dizia da Jurema, mas não era uma pessoa iniciada, né? Eu, por exemplo, passei quase um mês indo pra floresta, sozinha. Agradeço, né? Mas eu passei a ver a floresta e a ouvir, né, os ensinamentos dessas plantas e da terra e do ar e da água. E quando chega uma pessoa adoecida aqui da alma, né, eu vou escutar qual é que é a planta para ela, né? Mas a gente passa por um processo iniciático seríssimo. Eu não comprei a minha iniciação, né? A gente não vende a Jurema. E é assim, nem compra, nem se deve, sabe? Porque a gente tá no urbano, eu tô meio na roça, meio no urbano, eu fico assim, não consigo ir muito pro urbano, não dá mais, depois que você passa por uma iniciação. Mas assim, você vai precisar de alguns elementos de suporte, né? Assim, o gás, a luz, não sei o que, para você cozinhar e tal. Mas a ciência, né? Você benzer, rezar alguém, não. Às vezes você vai precisar de elementos que na natureza te dava de graça e hoje, porque a gente tá fora do contexto da floresta, né? Quem tá vivendo na cidade, vai precisar desse apoio financeiro, mas de chegar a enviar semente de Jurema pelo correio para a pessoa fazer só. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então a gente tem que expandir primeiro realmente a nossa intenção de uso dessa medicação, dessa bebida, desse chá, desses banhos, né? Muita gente às vezes não precisa tomar, precisa se banhar. Então, é como ir ao médico, gente. E assim, não é quase que um pedido mesmo, né? Não vá a qualquer lugar sem antes saber da história daquele lugar, conhecer, né? Porque todos esses passos da preparação até a reverberação são muito importantes, sabe? É isso aí. A galera da Marcha da Maconha falando, essa questão ética, essa questão do cuidado, né? Por exemplo, a cannabis medicinal, né? A galera tá aí. Quando você faz um uso meditativo, né? Como os indianos tradicionais fazem, ou como os índios fazem, no sentido de evocar forças de proteção, sabe? É uma outra coisa, né? E aí, perversamente, do outro lado, a gente tem essa questão do tráfico de drogas tratado pela justiça ao invés da saúde, né? Então, assim, quantas e quantas pessoas maravilhosas, com almas incríveis, entram na cocaína, por exemplo. Às vezes o cara tem uma ligação ancestral com a folha da coca, no uso ritualístico. Mas como que ele tem acesso a essa coisa, né, que aconteceu na nossa sociedade, o cara fica doente. Muitos se matam, gênios, pessoas incríveis, sabe? Às vezes começam com o uso desacralizado, né, de uma planta de poder e caem numa dependência química terrível, né? Então, assim, de um lado a gente tem uma dependência química, mas a gente não precisa criar uma dependência espiritual, porque sequestraram a nossa alma, né? Sequestraram a nossa relação com a floresta, sequestraram a nossa relação com a terra, né? Escravizaram a nossa vivência, né? Com essa oferta de abundância, né? Tá na Bíblia, quem gosta da Bíblia. O meu mestre Jurema falou para eu ler a Bíblia. Aí ele disse, estude a Bíblia, porque tá na Bíblia. Todas as plantas foram colocadas por Deus, né? Pra gente aprender com ela. Então, o irmão tá perguntando, tá agradecendo pela live, se eu posso falar um pouco, saber se estamos conectados com a planta. Como saber? Tá. Então, como é que você vai saber a conexão com a planta, né? A conexão, ela vai se dar assim. O grande barato, eu acho, é você saber se é uma conexão que tá te curando, que tá expandindo a sua ligação com a sua alma, com o seu eu superior, né? Com o seu crescimento e arrebentando padrões de medo, de angústia, né? Que são padrões de baixa frequência. Porque às vezes tem pessoas que as plantas medicinais e plantas de poder, elas vão arrebentar
com os padrões, né? Então, se você consegue avançar, você está fazendo a conexão, mas muito dificilmente vai conseguir fazer essa passagem só a planta pela planta, né? Porque você vai sempre recorrer à planta, né? E se você estiver expandindo, né, elevando a sua frequência, a planta está te liberando de questões kármicas, está te liberando de dependência até da própria planta, aí você está, né, caminhando bem, tá? Você vai caminhando no sentido de que você vai tomando consciência do seu poder próprio, né? Você não vira um dependente dessa relação, de se sentir bem espiritualmente só porque você tomou a bebida tal ou tal, porque ela vai reverberar às vezes anos na sua energia, tá? Oi, Andréia, minha professora querida. Vamos fazer uma live sobre docência decolonial em breve. Deixa eu defender minha tese, entregar o texto. A Lu está perguntando quais práticas ritualísticas podemos fazer no nosso cotidiano para reforçar essa ligação com as plantas sagradas. Primeira postura, né, de humildade, porque assim, na minha visão, todas as plantas são sagradas. Agora, tem as super poderosas, tá? Que são basicamente as que têm o DMT e outras substâncias que vão quebrar esses padrões ancestrais, às vezes, mentais ancestrais, tá? Então, assim, para essas, né, busque um sacerdote. É como você querer fazer você mesmo se operar. Tô com Deus o livre guarde, que ninguém esteja, mas tô com câncer, quero me auto-operar. Vai ser difícil, você vai ter que ser anestesiado, você vai ter que ser preparado, passar por exames, aí você vai se auto-examinar. Então, assim, o lugar do sacerdote não deve ser, em medida nenhuma, diminuído como grande médico guardião dessa medicina ancestral, tá? E aí, essa escolha do seu sacerdote, né, do seu cuidador espiritual deve ser seríssima, porque ele é que vai te acompanhar, tá, Lu? A não ser que você seja uma pessoa iniciada, ainda assim você vai ter essa ligação com os seus mais velhos ou com os seus ancestrais, em que as plantas vão te indicando. Isso serve lá para questão do irmão também. A própria planta, ela vai te mostrando, para quem já é iniciado no sacerdócio desse reinado espiritual vegetal, tá? Para quem não é, né, vá ao médico espiritual, tá? Procure um sacerdote, procure como saber fazer as coisas, porque, veja bem, por exemplo, um banho que serve para Andréia. Tô cansada, tá? Tô com uma energia baixa, sinto que é algo da minha frequência energética e tal. E aí, eu vi lá na revista, cara, acho que é pra tomar banho de rosas. De repente, vai ser totalmente contrário à sua composição energética, que é singular. Nós somos especialíssimos diante da espiritualidade, né? E especialíssimos diante de cada planta, né? Os alquimistas foram perdidos foram massacrados nesse processo da ciência, porque eles sabiam, né? E eu acredito que os juremeiros e todos que manipulam as plantas de poder sabem dessa ligação específica de composições, às vezes de plantas muito simples, mas que são sagradas. Às vezes uma rosa branca com alecrim juntou a mão do sacerdote, a evocação, a humildade para te entregar esse presente que é o amor que está embutido também na vontade de cura com essas plantas, né? Porque elas leem as mãos também e os corações, tá bom? O Instagram está me avisando que só falta 1 minuto, passa muito rápido. Eu quero agradecer as contribuições, tá? Mas assim, se cuidem, prestem bastante atenção nessa história, né, da ingestão dos psicoativos, das plantas de poder. Pesquisem. Durante essa semana eu vou estar passando links de documentários, links de posts interessantes sobre o assunto, de pessoas de pesquisas sérias, nessa reunião também da ciência com a espiritualidade, que a gente tem lutado, né,
para que os sacerdotes sejam conhecidos como também, né, grandes zeladores desse patrimônio, né, que são os nossos patrimônios vegetais, principalmente brasileiros. Eu é que agradeço a vocês, fiquem bem. Na semana que vem a gente está junto de novo. Acompanhem os posts que eu vou passando, os documentários sobre as plantas de poder e expansão da consciência. Gratidão às medicinas da floresta, ao sagrado feminino, a todas as deusas e deusas que estiveram aqui presentes hoje. Fiquem bem, uma linda semana, muita paz no coração de todos e todas, e até semana que vem, tá? A gente vai ter uma live sobre sagrado feminino, eu acho que é semana que vem. Beijo no coração, beijo grande, até semana que vem.